aqui Jujutsu Kaisen, a primeira colônia de Tóquio, parte 2. Bora lá. No último episódio, teve o famoso vilão Homem Cabeça de Helicóptero. 猫を飼っていたんです。警察の人が話しかけてきて3人で増えてこのまま捕まっちゃった。飼っちゃダメな決まりだったから。岩手県盛岡市で女児とその母親Kが事件。近くに住む大江啓太を強盗殺人の容疑で起訴したこうだ。大江は塾務質問中に逃亡し、追いかけてきた警官が血のついた刃物を現行犯逮捕だ。後の DNA 鑑定で被害者の DNA が一致している。は一貫して犯行を否認。拾ったんです。俺のじゃない。無理があるでしょう。だって後ろめた。彼は昔知人が薬物を使用。O Higuruma, no flash que teve dele no capítulo passado, fez harmonização facial, pô. O nariz dele é assim, no mangá, no anime tá assim. É isso. していたことが原因で不当な聴取をだとしても拾ったって血のつい。警察に届けるつもりだったそうだ。分かってる。O que você acha do Higuruma? Eu acho um bom personagem. Que no final da história é sacaneado. 言い分すべてに無理がある。しかし大江の環境ことを考慮するとありえない話じゃないと思う。行き場のない高齢者に対するシェルター運営やここで仕事として彼らの世話をしていたは支払われていない。お小遣いと称し弁当や食材の現物支給のみだ。彼は月5万円を家賃として徴収され、前科のあるものも少なくないそうだ。さらに言った理由だが、呼んじゃダメな決まりなんです。救急車近所の人の迷惑になるから。限りなく黒に近いグレーだ。ただでさえ大江が白の可能性は十二分にある。まずは団体の活動実績と税務申告。俺はとことん大江から事情を聞き出すから。ないですか？猫飼えるか？猫？ギャラ安いくせにやること多いんだから。執行猶予もないし死刑も。 Quando terminar de comer, eu vou falar sobre algumas questões do sistema legal japonês. ありえる。やるだけ損でしょう。こんな案件。たまにはいいだろ。楽な仕事ばかりじゃ腕が鈍る。 Aqui o nariz, aqui o rosto dele tá normal. No shot passado ele tava modelo, porra. たまにじゃないじゃん。たまにじゃないじゃん。たことがそのまま出てるぞ。日車くんは相変わらずってわけだ。変だね。高木さん見たよ。でも相変わらずって日車さん。いいや。むしろ昔よりひどくな。 No mangá tem todas essas cenas, eu esqueci, ou eles estão estendendo um pouco? ってんじゃん。え、危険運転致傷を担当したんだけど、被告人は19歳でできず執行猶予も取れなかったんだよ。嘘つき、無罪になるって言ったじゃないか。なんとか執行猶予つくようにするって言っただけでもう無理筋の刑事弁護なんてやめなよって。そりゃ立派だけどさ。でもなしに私たちだけじゃ限界があるでしょ。でまで続けることないよ。 A composição aqui é boa. A distância deles não é só física, né? É a distância dos ideais que eles estão trabalhando. Um quer fazer algo idealista e a outra tá falando, mano, joga o jogo, não tenta não. 経済的にも精神的にも追いたるのも無理はない。心はどうなるのさ、日車くん。 Surtado. 私は O passado do Higuruma no mangá meio bagunçadinho. Pro ritmo, pro texto, pra quantidade de coisa acontecendo, no anime tá mais fácil de digerir. 主文無罪。本当に勝っちゃった。まだだ。控訴してくる。今後は検察側の Rede social falando merda, como sempre. 盗まれたものが大江さんの部屋に見当た NPO 内に犯行直後から行方不明に遺体から想定した犯行時刻に場を置きか E a internet não tá nem aí, né? Tem vídeo do cara em outro lugar ao mesmo tempo, mas não, a lei morreu, sei que e tal. ったですね。
江さんが自炊しない人でよ。本当にありがとうございます。先生は勘弁して。まだ2審がある。俺を信じてくれてありがとう。限られた予算と検察は税金とマンパワーを投入して証拠を、2審で検察側から新規の証拠は提出されず、行方不明者の犯行と疑う理由はないでが下され、判決が覆った。この裁判は初めから有罪ありきの。なぜ私をその目で見る？君の心はどうなるのさ。私は弱者救済など掲げてはいません。じたことを放っておけない性分でしただけです。正義の名刀のために目を塞ぎ、人々あらゆることに目をつむる。すがりついてきた手を振り払わないように、私だけは目を開けていたい。この判決に不服がある場合は、どう日車さん。全員戻れ。やり直しだ。Eu só acho que essa parte dele surtar. Eu entendo porque o Gege quis botar isso do personagem aqui. Ele vai ser um personagem mais relevante, então vai construindo um pouco mais a personalidade dele. E eu entendi o que ele quis fazer, de tipo, o cara guardava tudo dentro, e um dia ele tem um estalo. Mas nem no mangá, nem no anime, eu achei que isso ficou tão impactante assim. Pra eu entender que o cara teve um dia de fúria, sabe? Estalou um negócio na cabeça dele, ele ficou doido. Dá pra ver o que eles fizeram. Não dá pra dizer que tá errado. Não dá pra dizer que tá errado. Mas eu acho que acabaram focando muito em informação e menos no emocional do personagem. É que ele não tem muita expressão no rosto, mas você não precisa trabalhar a expressão do rosto pra trabalhar a emoção. Uma forma, vou dar um exemplo que o próprio Jujutsu Kaisen já fez. Quando o Getou tá tomando banho escutando as palmas, ele não move o rosto. Só que a gente vai tendo um zoom aqui no meio da testa dele, enquanto vão ter a água começa a virar palma. Isso dá um impacto no psicológico do personagem absurdo. Você vai entendendo tudo isso, né? Aqui, nele, eu acho que acabou focando muita coisa fora do personagem. Eu acho que se tivesse focado mais no emocional dele, você pode fazer de várias formas, né? Sussurros que ele vai, tipo, coisas que ele já escutou durante a vida, momentos íntimos dele, onde ele fala, pensa alguma coisa, ele de madrugada estudando como poder salvar esse caso, ele conversando com pessoas, as pessoas rejeitando ele, de longe, sem nem mostrar o rosto, entendeu? Dá pra ter tudo isso, sabe? Não é que ficou ruim, mas eu pessoalmente achei que não é da... Se considerarmos o personagem apenas essa introdução de personagem dele, eu não acho que ele justifica a quantidade de rap de anime que ele tem. Na verdade, eu não acho que nem ele completo justifica a quantidade de rap de anime que ele tem. Mas essa apresentação dele, no mangá também eu senti isso. Talvez no mangá... Eu achei que no mangá parece que é mais conciso. Por ser mais rápido e mais intenso, é texto, imagem, pá, 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 eu acho que tem um pouco mais de intensidade. No anime, quando eles estenderam, fica mais fácil de entender, mas talvez perca um pouco da explosão, né? Valeu, Onur, tamo junto. Mas... Agora, falando sobre o sistema japonês, eu já comentei aqui na live algumas vezes, a gente já viu vídeos sobre isso também, mas lá no Japão a taxa é de 99% de culpados, né? E algumas pessoas acham que isso é bom. Isso é horrível. Porque lá não importa o que aconteça, você é culpado, mesmo quando você é inocente. Lá não é que eles só pegam pessoas que são culpadas e por isso o julgamento dá culpado. Não, é porque eles pegam qualquer um. E o destino de todo mundo é o mesmo. Porque acontece o seguinte. No final, 99% é culpado, mas a maioria faz algum tipo de acordo. Trabalho social, multa,
e outras diversas questões, né, prisão domiciliar, mesmo que a pessoa não tenha feito nada. Então, mesmo quando você tem provas, assim, tem gravação sua em outro lugar, e mesmo assim você vai ser culpado. Porque a perspectiva da justiça japonesa, agora eu não vou lembrar com tantos detalhes, a gente viu advogados falando sobre isso, né? Advogados que atuam no Japão falando sobre isso. É um vídeo de um advogado. Eu não vou dizer que o Higuruma é baseado nele, mas é um advogado que tem um vídeo onde ele explica como é que funciona o sistema no Japão e como é que ele está corrompido e sujo. E como que esse advogado ele pegava casos, se eu não me engano, de pessoas em situação de, tipo, se fudeu. É inocente, mas vai se fuder de qualquer forma. Lembrando dele, o Higuruma é bem parecido com ele em tema e intenção, né? E aí isso tem várias ramificações bizarras de abuso de poder, de abuso de influência. Tem aqui no Brasil também, obviamente. Só que aqui no Brasil os problemas vão ser outros. Lá no Japão o problema é esse. Você sempre é culpado. E mesmo quando você é inocente, você pagará a pena. E aí entra outra questão financeira e de tempo também. Vão dizer que você estava sentado num bar, pessoas brigaram e a polícia pegou você ali no meio. Você estava perto da pessoa, acharam que você estava envolvido e te pegaram. Se você não for gringo, você se fudeu. Já começa por aí. A quantidade de abuso que acontece com gringo preso no Japão é enorme. Mas bota você japonês. Eles vão falar, cara, você está envolvido na briga. Eu falo, não tava quieto na minha. Não, o policial te pegou porque você estava envolvido na briga. Acabou, calado. Você pode fazer o seguinte, você pode admitir que é culpado e pagar uma multa de, sei lá, R$1.000, vamos botar assim, né? Pagar uma multa para caridade de R$1.000. Ou você pode dizer que é inocente e ficar nesse processo durante muito tempo, tem um ano, gastando milhares e milhares e milhares de reais com advogado e coisas do tipo, para no final você ainda ser culpado. Vamos dizer assim, né? Qual o nome desse advogado? Cara, foi um vídeo que eu vi muitos anos atrás. E eu não sei se eu consegui achar aqui na live na época. Mas o Higuruma não é inspirado nele. Só acho que é engraçado que eles são parecidos. ヒグルマは新宿虎杖も向かってる。池袋か。伏黒もいるかな。ちょっと遅くない？たらあの子は次の課かな。違う全然なってね。こうだよこう。何黙ってんだよ。ヘラヘラ笑ってバカなのか。こいつらはプライドだけは高いんだ。ヘラヘラ調子合わせてりゃいいんだよ。やめろよ。バカがもう一人。あの学ランにそんな君にあんたは俺火車はここの劇場を拠点にしてる。マジで助かった。ありがとう。ないけどあの幅さんが一度コテンパンにやられたんだ。ヘリ頭に勝った俺も逃げるくらいはできるってことだろ。そんじゃな。あ、言うんだ俺。もうこんなことやめよう。ヒグルマ、残念ながら俺はレジーだ。騙されたの。何その顔。Mata. 全然怖くない。 Mata todo 言っ mundo. とくけどレジーさん。喋るな。時間の無駄だ。 Eu pessoalmente eu não gosto do Regi, não. 誰だ？服を着て風呂に入ったことがあるか。思っていたより気持ちがいい。 Estamos perdendo tempo, metalinguagem. E os fãs querem discutir comigo, até o autor sabe. そうだ。俺は小学校の頃、最近いろいろとやってはいけないと思い込んでいたことしまったわけだ。
Despiroquei? Ah, Eu depois dos Higuruma 30,だ né? よな。 Eu entendo você, Higuruma. 話がしたい。俺は弁護士だ。俺と話すと相談料が発生するぞ。うん、冗談だ。ちょっと嫌な弁護そっか、さっきからこいつ Tá doidinho, cara. ユニークした過去の術師じゃない、現代の術師だ。話が通じる。いや、合格合格。その式神相当だ。君強いでしょう。いいよ君、仲間に。聞いてないんだけど。君は死滅回遊についてどこまで知ってる？結界内のプレイヤーたちの呪力を利用して見渡し、人ならざる者へ変えるための君、賢弱と知り合い？賢弱と関わりのある術師。端的に死滅回遊を終わらせたい。ヒグルマの100点を使わせてくれ。断る。それも冗談か。いや、死滅回遊に可能性を感じている。無力だ。だが死滅回遊、俺に与えられた力が本物ならなんだろう。今君が言ったプレイヤーの根拠は3つ。プレイヤーの数だ、結界のルール。約1000均等に振り分けられたとして、各コロニープレイヤー術師の中にはヒグルマのように図抜けた強者がいる。各コロニーに1人はいるだろう。残り死滅回遊が膠着すると結界内が静かすぎると。すでにその転送、人を散らす目的もあるんだろう。大人術師の早期二次覚醒を促すためのやつもいる。本当にプレイヤーの術師により長くダラダラと戦ってほしい。ない。真偽を争うこともなくルールを捨てられたら素晴らしいことじゃないか。が回遊の土台のシステムは見守りたい。では困る。特にルールにルール的にも剥奪されると死ぬと。これ自体が儀式だ。もたもたしてるとこのガセだな。死滅回遊は永続を歌っている。言い方を変える。100点を使わせろ。 Vamos ver. 気に入らないやつをぶち殺した。 O ódio tá bom, hein? 思っていたより気持ちがいいぞ。式ヒグルマは100点折れた。術師は20人。どんな攻撃でも対応する。領域展開、中腹獅子。の永続のような建前は、これは確信だ。強者だけがの爆弾を落とし、死滅回遊。 Não, não me lembra desse plot, não. Não me lembra desse plot, não. Cara, esse plot do governo é muito mal trabalhado. Tinha algum potencial, mas eu achei que ele foi muito distante do que a história de Jujutsu estava tentando ser até esse momento. E acaba não tendo uma conclusão satisfatória em Jujutsu Kaisen. Falaram que volta em módulo, e eu não duvido que tenha voltado melhor em módulo. Mas aqui em Jujutsu Kaisen eu achei que foi um distanciamento. Assim, ideia em geral, o que importa é a execução, né? Mas além de ter sido um distanciamento muito grande do que estava ocorrendo na história, e tentando fazer o Kenjaku ser um homem de 1000 planos, o negócio foi tão mal executado, tão deixado de lado, tão esquecido, junto dos vários outros planos do Kenjaku, tipo plano B e C. Ele falou que B ou C, né? Não é que tem vários. Mas acaba que a gente não vê, mesmo alguma coisa do Kenjaku dá certo e tal, mas a gente não vê o personagem se relacionando com isso durante a tela, né? Ele acaba sendo... Ele não consegue... Não é que executar o plano ou não vai tornar ele um personagem melhor, mas parece que a obra não trabalha bem essa provável inteligência dele, ele tá sempre um passo à frente e tal, não acaba trabalhando isso bem, nem no ponto de vista de plano, e nem no ponto de vista do personagem, né, de tipo, dar cenas pro personagem, estar envolto nessa situação, isso, elevar ele e tal. Mas o episódio foi bom, pô. Foi bem divertido de assistir. Eu achei que a parte do
do Higuruma ficou mais fácil de acompanhar no anime, mas eu acho que no mangá teve mais impacto. Eu acho que no mangá tem mais impacto. No anime ficou mais claro os acontecimentos, vamos dizer assim, né? Eles deram uma estendida. Foi um flashback bem grande, né? De 11 minutos. 10 minutos, tirando a opening, né? 10 minutos do flashback dele. A gente já conversou sobre isso, mas pra você ver a diferença, né? Que às vezes o ritmo de um quadrinho para um anime faz, né? A disposição dos diálogos e tal. Mas foi um episódio legal, a ação dele aqui no meio também foi bacana. Aproveitou para ser um flashback do Imai, né? Mas também deu um aumento ali no nível de movimento na tela, né? Para dar uma acordada, vamos dizer assim. E o finalzinho aqui foi muito papo, né? Esse é um grande problema de Jujutsu Kaisen. Eu não acho que a quantidade de papo que Jujutsu Kaisen tem é uma quantidade de papo legal igual o Hunter x Hunter, por exemplo. Eu acho que a quantidade de papo de Jujutsu Kaisen parece mais verborrágico do que necessário. Parece que tudo poderia ser sintetizado várias vezes. Não necessariamente nessas cenas que a gente viu. Mas eu sinto que na maior parte do tempo esse seria o caso. Parece que Jujutsu Kaisen tem, no arco do abate, antes do arco do abate, eu acho que Jujutsu Kaisen acelera muito e vai fundo. E na melhor parte de administração disso, eu acho que seria o passado do Gojo. Shibuya, o carro já tá a 300 por hora, vai ter coisas muito legais, mas também às vezes ele vai dar umas capotadas. Mas a partir do jogo do abate, eu sinto que a história vai muito no acelera e trava, acelera e puxa o freio de mão, acelera e puxa o freio de mão. Porque você tem o ritmo louco, mas você tem uns momentos de papos infinitos que acabam servindo, talvez, para como a história está sendo muito rápida em alguns pontos, eu preciso botar muito texto acumulado, condensado em poucos momentos para trabalhar o que eu quero e depois continuar o ritmo, né? Liguei já admitiu ser muito ruim em querer se explicar demais. Mano, fala isso pros fãs de Jujutsu Kaisen. Que eles ficam bravos comigo quando eu falo isso. No mangá, o flashback antes deles se encontrarem na colônia, flashback de quem? Mas eu gostei do episódio. Foi um episódio, a direção foi muito criativa, as animações foram boas, a trilha sonora deu aqui nesse finalzinho também foi bem bacana. Episódio muito bom, pô. Brincou muito com o corpo, iluminação, micromovimentos e tudo mais, né? Um ótimo episódio. Ótimo episódio nesse sentido. O do Higuruma. Antes deles entrarem na colônia, eu não lembro não. É bem coladinho, né? Porque é basicamente a introdução da situação dos feiticeiros, né? No capítulo recente de Jujutsu Módulo, eu achei muito desgastante a leitura dele. Teve muito diálogo expositivo, fazendo eu ficar cansado de tanto texto para ler e quase nenhuma coisa acontecendo de fundo. Fazer o quê? Estão mudando a ordem de alguns acontecimentos, seja na história seja na história do diretor ou agora no flashback do Higuruma, que acontece antes deles entrarem na colônia. Aí tem que ver porque eles mudaram isso, né? E assim, você botar o flashback dele antes dele aparecer, eu não acho que seja ruim, não. Até porque o flashback tá dividindo espaço com outras coisas, né? E olhando pelo menos superficialmente, parece uma decisão boa, porque você tem a divisão dos dois personagens tentando se encontrar, e aí um vai pro lugar errado, outro vai pro lugar certo, e aí a gente vai vendo as duas perspectivas, né, do ambiente. Antes disso, né, a gente vê o próprio passado do Higuruma, né, uma boa parte dele. Então eu acho que foi bacana, porque aí você apresenta o personagem e termina com o grande momento dele, né, pro próximo episódio. Enquanto enquanto você junta dois diálogos, né, um diálogo complementa o outro, que é o diálogo que o Itadori está fazendo com o Higuruma e o diálogo que o Megumi está fazendo com o Regi. E aí, na verdade, você tem um grande diálogo, né? Porque os dois se complementam. Então isso é uma técnica muito boa, de você fazer dois personagens em partes diferentes da história, naquele momento, né, falando de coisas diferentes, ou da mesma coisa,
mas de qualquer forma um diálogo complementa o outro. Porque aí você move dois personagens na trama, você abre espaço para dois personagens demonstrarem suas personalidades, e você diminui o nível de complexidade disso, porque é um grande diálogo em duas perspectivas. Então, olhando assim, eu não consigo dizer que é uma decisão ruim, não. Talvez se eu olhasse o material inteiro, daria para conversar sobre isso, mas pelo que a gente viu nos episódios, foi uma decisão bem legal. Eu gostei. Mas mesmo assim vão me xingar nos comentários, né? Mesmo assim vão me xingar nos comentários. Às vezes eu pergunto se as pessoas assistem os vídeos mesmo. O flashback do diretor da escola iria ocorrer junto do episódio da Maki, se tivesse sido igual no mangá, o que meio que iria dividir o episódio da Maki em dois. Esse aí é o... talvez já seja um pouco mais debatível, né? Mas aqui eu gostei. Bom, em Hunter x Hunter tem bastante texto, mas não achei tão chato como o Jujutsu Kaisen, não. Então, Vitor, dentro de um livro, você vai ter a prosa, que é o estilo que o texto é escrito, a forma e tal. Um mangá não tem prosa. Sendo bem sincero, não tem prosa. Pode ter uma semente de prosa, mas em geral não tem prosa. Então como é que você ajusta um texto para o mangá para ele ficar interessante? Você vai ter várias técnicas para isso. Mas elas vão envolver muito mais uma mistura, né? Que é assim, a prosa é pro texto, a quadrinização é pro mangá, um quadrinho, e a direção é para um filme, uma série e tal. Uma animação. No mangá, você vai ter que usar muito bem a quadrinização, você vai ter que usar muito bem os personagens, a forma que eles falam, a distribuição dos balões, e principalmente, né, o nível de engajamento do leitor com aquela situação. Porque existe muita diferença de no capítulo 1 de uma história... Tu disse que ele não justifica a quantidade de rap que ele tem. Quero ver explicar o Kashimo. Até HJ não sei como ele tem tanto fã. Cara sem sal do KRL. Cara, também não sei como o Kashimo tem tanto fã, não. O Higuruma eu consigo entender de onde veio os raps, mas a quantidade... não me entendam mal. Faz sentido o Higuruma ter rap. Mas a quantidade de rap do Higuruma que não faz sentido. Entendeu? Uma coisa é ele ter 10 raps. 20 raps, outra coisa é ele ter 2.000 raps, entendeu? É disso que eu tô falando. Mas uma das técnicas que você pode fazer voltando ao que eu tava falando, existe uma diferença enorme entre no capítulo 1 de uma história você tacar ali blá 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 blá, soltando todas as grandiosidades da sua obra. O leitor vai olhar aquilo ali e falar, nossa, que parede de texto chato. Isso aí. Mas quando você tá num ponto da história que você já cucou o leitor o suficiente, você ficou dando migalha, o leitor tá tipo, pelo amor de Deus, me fala! Irmão, até o Jiren tem rap de anime. O figurante que apanhou pro Madara também tem rap. O coelho que enfrentou o Toji. Não usem esse parâmetro kkkkkk. Então quando você tem o leitor engajado dessa forma, aí tu pode começar a vomitar informação. Que o leitor vai agradecer. Mas, em Jujutsu Kaisen, eu sinto que o Gege não faz isso com as informações corretas. Ele faz isso com qualquer coisa. Então você tá lá lendo a história de boa, aí do nada o Gege começa a falar de um monte de coisa. Você fica tipo, mas não dá pra resumir isso, não? Precisa parar esse momento pra falar esse tanto de blá blá blá, sabe? Mas sobre o que o Marco Subaru falou. Cara, o Jiren existe fora da bolha das pessoas que veem anime criticamente, vamos dizer assim. O Jiren tem fãs. E eu fiquei assustado, que o Jiren tem fãs que falam que o Jiren é muito bravo. O Jiren é isso, é aquilo. Eu fiquei assustado. Então assim. Não, mas não tem muito rap. O Jiren não tem muito rap. Agora, figurante que é para Madara é o rap meme do Byakuran. Mesma coisa pro Coelho do Toji. Byakuran que faz raps meme muito bons. E tem um rap deles, né? Aqui a gente tá falando de 1 zilhão de raps do Higuruma. Dragon Ball? Não é fã de Dragon Ball, não. É um subset de fãs de Dragon Ball. Mas episódio muito bom, deu pra discutir algumas coisas legais. Dá like aí no vídeo, se inscreve. Pra todo mundo que fala que eu sou o hater de Jujutsu, eu basicamente só elogiei.
Só elogiei o episódio, só elogiei o momento, só elogiei a escrita do roteiro do episódio também, das decisões do diretor. E também falei que o Higuruma é um personagem legal, eu gosto do Higuruma. Eu acho que ele é um personagem bem mais interessante do que a maioria dos personagens de Jujutsu Kaisen, por causa da questão dos elementos que ele acaba representando e as mudanças de personalidade que ele tem durante a história. Eu acho que ele vai ser mal executado ali no final da obra, vai ser usado de um artifício narrativo barato. Mas aí já acho que é um problema do resto da história, não necessariamente dele, sabe? O Higuruma é um personagem bacana. O Regi eu não gosto. Não que eu não gosto. Pra mim, é irrelevante o Regi. Desculpe Regi fãs, pra mim o Regi é irrelevante. Não tô falando da escrita dele. Até porque eu nem vou lembrar do jogo do abate com detalhes o suficiente pra determinar isso. Quando a gente vê o episódio que foca nele, a gente fala sobre isso. Mas eu não acho o Regi tão legal assim. Porque eu acho que o foco do jogo do abate é muito bagunçado. Muito bom, dá like, se inscreve. Me diz aí se você prefere o Higuruma ou o Regi. Guerra nos comentários. Só hipérboles e falácias. Então é isso aí, valeu e falou!